O dicionário político brasileiro é repleto de jargões, e alguns podem até parecer um pouco sem sentido no primeiro momento. Por exemplo, nos últimos anos não tem quem não tenha ouvido falar sobre laranjas, funcionários fantasmas, lavagem de dinheiro e agora rachadinhas. É isso que a gente tá aqui para te explicar. O que é um esquema de rachadinha? Qual a diferença desse para os outros termos que comentamos? Bom, se você quer entender isso tudo, então continue assistindo esse vídeo. No episódio de hoje do Segue o Fio, vamos te explicar o que é esse esquema, se ele é ou não considerado crime e como que ele está inserido no debate político aqui no Brasil. Afinal, o Politista está aqui para te ajudar a se informar com conteúdos gratuitos, didáticos e, acima de tudo, confiáveis. Nas últimas semanas, novos acontecimentos no chamado Caso Queiroz trouxeram o tema das rachadinhas de volta à mídia. Mas é claro que a prática não apareceu agora e tem história com outros diversos casos. Mas se você não está entendendo muito bem do que a gente está falando, fica tranquilo que mais no finalzinho do vídeo a gente retoma o caso e te explica o que isso tudo tem a ver com o tema das rachadinhas. Mas antes de começarmos, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo sobre educação política por aqui. Se você ainda não viu os nossos outros vídeos, a gente vai deixar os cards aqui em cima para você assistir depois, combinado? Vamos começar pelo básico. O que é uma rachadinha? O esquema consiste no repasse de parte da remuneração de um servidor público ou prestador de serviços a políticos ou assessores. É bem simples, pense. Você é um político corrupto e concede uma vaga no seu gabinete a alguém como uma troca de favores, sem estar muito interessado nas qualificações técnicas dessa pessoa. Ou seja, a rachadinha é um tipo de desvio de verba. O recurso que seria destinado à contratação de funcionários, na prática, acaba no bolso do próprio contratante. E como isso acontece? Todo político eleito tem uma verba para contratar servidores e assessores. É o que chamamos de montar o gabinete. Por exemplo, em Brasília, cada deputado tem direito a mais ou menos R$111 mil mensais para contratar até 25 funcionários para trabalhar em seu mandato. E de acordo com o próprio portal da Câmara dos Deputados, as pessoas contratadas não precisam ter vínculo com o serviço público e são escolhidas diretamente pelo deputado. Para deputados estaduais, a verba muda. Como ela pode ser utilizada, também varia por estado, mas a ideia é a mesma. E você deve estar aí se perguntando se esse esquema é comum. Bom, como colocou Pedro Arruda, cientista político, em entrevista para o Nexo, é uma prática típica de parlamentares de baixo clero e políticos provincianos, como vereadores nas câmaras municipais e funcionários de baixo escalão. Isso porque, apesar de movimentar dinheiro, o esquema envolve repasse de quantias menores quando comparados aos grandes esquemas de corrupção. A prática de rachadinhas é bem similar a outro esquema que já estamos mais acostumados, a contratação de funcionários fantasmas. Nesse caso, o político nomeia uma pessoa como funcionário e essa pessoa não chega nem a trabalhar efetivamente e apenas repassa o salário do cargo ao político. E também existem variações desse esquema. O ex-deputado estadual, Marco Figueiredo, por exemplo, foi denunciado recentemente por um esquema de alunos fantasma. Basicamente, a acusação é de que seu gabinete nomeava algumas pessoas como novas servidoras e matriculava o filho dessas pessoas em instituições de ensino particular. O ponto disso tudo é que a LERJ paga auxílio educação para os filhos de funcionários em certas circunstâncias. Nesse caso, então, eram nomeadas pessoas para o gabinete que teriam direito a esse auxílio. Você já deve ter entendido a situação, né? Como essas pessoas não eram servidoras de fato e seus filhos não tinham nem conhecimento de que estavam matriculados nessas instituições, o ex-deputado está sendo acusado de embolsar o dinheiro do auxílio educação que estaria no nome desses alunos fantasma. Então, deu para entender como isso tudo também pode ser considerado um esquema de rachadinha? Afinal, é também um tipo de desvio de verba pública. E você deve estar aí pensando, é óbvio que rachadinha é crime, certo? Bom, não é tão simples assim. Isso porque, para a prática ser considerada crime, é necessário que tenha natureza penal, ou seja, que possa ser enquadrada em algum artigo do Código Penal. Não entenda errado, a prática é sim ilícita. O que muitos juristas falam é que a prática é de fato um ato de improbidade administrativa, que é diferente de um crime. A improbidade administrativa é uma conduta inadequada de um agente público que causa dano à administração. Como coloca o advogado Lúcio Constantino, nesse caso, considera-se que o político está enriquecendo desregradamente às custas do Estado. Ainda assim, dependendo do caso, ela pode também ser tipificada
no âmbito penal. Se um funcionário foi ameaçado, sofreu um estelionato, se foi um caso de apropriação indébita, são todos cenários em que ocorreram condutas criminosas. Para resumir, vários especialistas acreditam que a rachadinha é, com certeza, um ato de improbidade administrativa. Agora, se é crime, depende do caso. Por outro lado, existem juristas que acreditam que não há esse impasse, e a rachadinha, por si só, é um crime. Como coloca a mestre em Direito Público Vera Kemin, em entrevista para a BBC, eu tendo a reconhecer que este ato corresponde a um crime de corrupção, a partir do momento em que o agente, utilizando-se de sua função pública, acaba por obter uma vantagem econômica